Temos expectativas de que vamos estar um pouco mais clarificados do que nós estávamos antes de começar esse estudo. Ao longo desses 2 meses, nós vamos estar tendo contato com os principais temas da teologia do apóstolo Paulo em suas 13 cartas. Nós vamos estar buscando de todas as maneiras nos amparar com os melhores recursos, com os melhores livros. Inclusive agradeço muito à igreja, que tem sido extremamente cuidadosa em me servir, comprando livros, irmãos me dão livros, a tesouraria sempre muito preocupada de que isso seja feito, e sem dúvida nenhuma os livros que eu usei e já vão aparecer aqui são livros que a igreja adquiriu para o pastor. Eu agradeço muitíssimo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos diz algo acerca dele que eu gostaria que pudesse ser aberto diante de nós, as Escrituras, para que nós pudéssemos levar em consideração o que ele mesmo diz sobre ele na primeira epístola do apóstolo ao seu pupilo Timóteo. Eu já vou apresentar a abordagem que vou tomar para essa aula, que vai ser uma abordagem diferente das outras. Ela tem um propósito distinto também. Eu gostaria que os irmãos pudessem ir até a primeira epístola de Paulo a Timóteo, por favor. E nós vamos ler o capítulo 1, precisamente ali no verso de número 12. Então, por favor, antes de começarmos qualquer movimento aqui, e daí eu explico por que abrir neste texto. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, verso número 12. Acho que todo mundo já está por perto dela já, né? Já chegou bem pertinho, já posso iniciar aqui a jornada. Diz assim a palavra do Senhor: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Aí todos juntos no verso 15, a igreja toda. Bem? Esta palavra é fiel de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Abrindo com esta afirmação de Paulo, tanto acerca de Jesus quanto acerca dele mesmo, nós podemos com segurança iniciar um estudo de teologia paulina, e principalmente um estudo que hoje visa falar da biografia de Paulo, ou seja, de como era este homem em vista a que se tornou, na nossa tradição cristã. Então eu preciso muito que você saiba que não estaremos exaltando o apóstolo Paulo, não estaremos colocando ele no patamar de homem superior, não tem nada desse tipo. Mas é impossível estarmos aqui sem falar da relevância que o apóstolo Paulo teve para a cristandade, para tudo aquilo que veio a ser a realidade da igreja. Nesse momento, com bastante humildade, abrindo essa sessão de 2 meses, onde eu e outros professores vão estar vindo aqui à frente, eu peço que você ore comigo e peça a Deus para que tanto a aula de hoje quanto as aulas que vão se seguir sejam de profundas considerações aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, com bastante alegria que a igreja inicia 2 meses de estudo bíblico e um tema, Pai, que não exalta o nosso irmão Paulo, mas a Cristo. Estaremos vendo, Pai, as Suas grandezas por meio das Escrituras. Estaremos tendo contato com os grandes mistérios de Deus revelados aos santos por meio do nosso irmão Paulo, instrumento teu. Que durante toda essa jornada nós possamos ver Cristo em todas as coisas como aquele que é o Senhor, o Kyrios, aquele que ordena, o Filho de Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade limpa. Que todos nós estejamos contentes e alegres
de estar diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 1 minuto, ou 2 no máximo, de você levantar a mão e recitar um versículo de qualquer epístola paulina, ainda que você não tenha referência tão precisa que marca você. Vamos ver se realmente essa abrangência paulina se encontra tão preeminente na igreja local. Pensa, está pensando, não está pensando? Pensa, pensou? E levanta a mão aí, um versículo bíblico que o nosso irmão Paulo nos abençoou através de seus escritos. Vir a Cristo morrer para o Filipenses. Quem mais? Alegre-se, Senhor. Filipenses está ganhando aí, né? Comigo. E antes de todas as coisas, ele Excelente. Muito bom. O que mais aí? Porque eu não interrompo o Evangelho, porque eu acredito em Deus. Amém. Vamos. Gente, a igreja está aí. Muito bom. O que mais aí? Vamos lá. Oi? Vai. Enquanto a você não fica, fortifica na graça que é em Cristo. Amém. O que mais? Ali atrás. Muito pesado da Rita. Está muito cedo, Rita. Vamos deixar esse tema para a noite. Ali, Olivia. Verdade. Glória a Deus por isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mais 2 pessoas aí. Opa! Paulinha. Efésios e Colossenses arrastou ali, não foi? Eu acho que eu ouvi isso, né? É justo, sim. Concordo. Mais uma última pessoa aí. Vamos lá. Cadê? Vai, Carol. Quanta coisa boa. E se fosse, você sabe que não ia parar, né? Tá, eu não posso negar o apelo do Pedro, né? É difícil, não tem como. Vai. Não chegou aqui, mas o papai e a mamãe podem falar o que ele disse. Nossa, inversão área ainda, né? Almeida corrigido e fiel. Então, tudo bem, a criança foi produzida. Glória a Deus que a palavra de Deus está em meio ao seu povo. E é a palavra de Deus, sim. As epístolas de Paulo são inspiradas. Não é o tema de hoje, né? Hoje não vamos tratar do movimento epistolar. Mas glória a Deus, a igreja de fato é ricamente abençoada pelas epístolas paulinas até hoje. E nós estaremos fazendo um movimento para entender um pouco o cenário por detrás do apóstolo Paulo. E para entender o apóstolo Paulo, nós precisamos fazer movimentos mais amplos. Portanto, eu gostaria de considerar que hoje eu vou fazer um movimento parcial, né? Eu não iria fazer isso, mas ao me debruçar no material, eu vi que não daria para fazer isso numa aula só, e que eu precisaria dividir. Então, possivelmente, ou semana que vem, ou no meio das sessões de Paulo, vai ter uma segunda etapa para explicar a partir dos movimentos de Jerusalém, dos movimentos das epístolas, e hoje nós vamos estar com um cenário reduzido, mas eu espero muito abençoador. Nós estaremos, então, na biografia de Paulo, com os seguintes temas, né? Introdução, que vai ser uma abordagem para explicar a sua importância, o zelo, que vai ser o primeiro ponto aí de contato, Damasco, e claro, cada uma dessas palavras vai conectando a um cenário distinto, você vai lembrando disso na história de Paulo, Arábia e Tarso, ok? Isso até hoje, né? E na próxima oportunidade nós estaremos em Antioquia, as viagens de Paulo, de volta a Jerusalém e Roma. Hoje nós vamos trabalhar com metade dessa jornada.
Os livros que eu usei foram a biografia de Paulo, do N.T. Wright, e a teologia do apóstolo Paulo, do Hermann Ridderbos. Eles dois trabalham em perspectivas distintas. O Hermann, ele é muito mais ligado a uma perspectiva de explicar a teologia de Paulo, bastante explicada, exaustivamente. Parece que é uma teologia sistemática de Paulo. O livro é enorme. E o N.T. Wright, que, é claro, tem suas controvérsias, mas é inevitável que ao ler o livro dele você encontra contribuições muito grandes, principalmente pela pesquisa biográfica que ele fez. Então, separando as coisas, a gente consegue trabalhar. Hoje são 4 os pontos, novamente eu reitero: introdução, zelo, a estada em Damasco, Arábia e Tarso. Eu vou estar trazendo textos bíblicos que vão dar o start para cada uma dessas etapas, ou seja, a gente vai trabalhar as escrituras, vai ter um aspecto hermenêutico no que nós vamos fazer interpretativo, mas a aula de hoje é uma contação de história. Então, inevitavelmente, você vai estar com uma EBD diferente da semana que vem, que vai estar mais teológica, intrínseca aos versículos, explicando a teologia. Hoje é uma abordagem inicial. Para tal, irmãos, não é que uma pergunta não seja bem-vinda, de forma alguma, a pergunta é bem-vinda. Se eu souber responder, eu fico feliz, se não, eu passo para alguém que responda. Mas hoje talvez seja algo que você vai considerando e construindo, e, novamente, reitero, as perguntas podem vir sem dúvida nenhuma. Então, nessa contação de história, eu gostaria de introduzir a perspectiva do que nós estamos falando dentro de um ângulo de introdução, ou seja, muito paulatino. Eu vou ler algum texto introdutório, eu gostaria que você pudesse me ajudar acompanhando com os seus olhos também no próximo slide. O apóstolo Paulo é uma das poucas pessoas do mundo antigo cujas palavras ainda têm a capacidade de saltar da página e nos desafiar. Quer concordemos com ele, quer gostemos dele, quer não, as cartas de Paulo são pessoais e intensas, às vezes emotivas e outras provocativas, na maioria dos casos densas, porém nunca monótonas. Mas quem era ele? O que o motivava? Por que essa carreira missionária aparentemente imprevisível teve tamanha e profunda influência no mundo de Roma e da Grécia Antiga e, portanto, em nosso mundo atual? Paulo fez um estardalhaço muito grande naquela época. Já no primeiro século ele era considerado um homem que transtornava as cidades. É este aí que transtorna as cidades. Mas o efeito da teologia paulina no decorrer da história da igreja foi enorme. A gente encontra os pais da igreja trazendo Paulo para suas defesas de tese, sem dúvida nenhuma. Também há de se considerar que Paulo, alguns consideram que, não poucos, mas alguns consideram que de fato seja, por exemplo, o Hermann Ridderbos, que é um autor holandês extremamente ortodoxo, bem fechado, ele considera que a perspectiva de trazer Paulo para entender o cristianismo é muito importante, porque ele possivelmente é um dos primeiros autores a escrever, ou seja, a Epístola aos Gálatas e a Epístola aos Tessalonicenses, elas estão em, digamos assim, uma época primitiva dos escritos cristãos. Você tem tradições no cristianismo, você tem os sinóticos, que são os 3 livros que se parecem bastante no Evangelho, você tem a tradição joanina, de escrita, a tradição petrina, você tem a tradição lucana, que também dentro do sinótico, mas trazendo para Atos, você tem tradições ali. Mas Paulo escreveu bem, realmente, no começo dos escritos. A Epístola aos Tessalonicenses, a primeira, e a Epístola aos Gálatas é bem antiga mesmo. Alguns datam entre 48 e 53. E isso é muito antigo do ponto de vista de escrever no cristianismo. Então, Paulo é muito importante para entender a formação do pensamento cristão também. Até o apóstolo Pedro cita em uma de suas cartas, a segunda epístola, ele cita as epístolas de Paulo como sendo de difícil entendimento, que os insensatos entendem de modo errado por sua própria condenação. Então nós temos aí um autor muito importante. E Paulo continua nos surpreendendo. Se eu fizer aqui menção a alguns movimentos de pensamento, eu posso avançar aí com os irmãos também do slide. Como era Paulo, como ele era descrito nas suas epístolas? Um homem enérgico e falador.
mas pouco atraente, ou seja, na Epístola aos Coríntios, ele, na primeira e na segunda, ele tanto trabalha que ele não é um camarada que as pessoas batem de frente e falam, nossa, que vulto, que Saul enorme diante de mim, e também a sua oratória muitas vezes não parecia ser aquilo que as pessoas esperavam em termos da sabedoria ou da humilha que os outros tinham. Um homem enérgico, falador, mas pouco atraente, de etnia desprezada, assim, os judeus eram desprezados no mundo romano, e de cidade em cidade falando sobre o único Deus e seu Filho, Jesus, estabelecendo entre aqueles que aceitavam sua palavra pequenas comunidades e escrevendo cartas cujo material exclusivo é tão recente nos dias de hoje quanto no tempo em que foi primeiramente ditado. Paulo contestaria a sugestão de ter mudado o mundo. Jesus teria dito ele, havia tudo. Aquilo, porém, que disse a respeito do Messias, bem como a respeito de Deus, do mundo e do que significa ser genuinamente humano, foi criativo e convincente, foi polêmico e desde então o mundo não seria o mesmo. Mais uma das últimas considerações aí que eu vou ter. Fatos impressionantes, fatos que são de fato relevantes a se considerar. Levando-se em conta as traduções padrão modernas, as cartas de Paulo ocupam em média menos do que 80 páginas. Se você for pegar os escritos dele, são enormemente grandes em comparação a todos os livros da Bíblia, enfim. E mesmo quando tomadas como um todo, elas são mais curtas do que qualquer dos diálogos de Platão ou dos tratados de Aristóteles. É seguro dizer que essas cartas, página por página, geraram mais comentários, mais sermões, seminários, mais monografias e dissertações do que quaisquer outros escritos do mundo antigo. Outro exemplo são os evangelhos, que tomados como um todo, são 1,5 vezes o tamanho das obras de Paulo. É como se 8 ou 10 pinturas pequenas de um artista obscuro se tornassem mais procuradas, estudadas, copiadas e avaliadas do que todas as obras de Rembrandt, Tiziano, Monet e Van Gogh. Paulo influenciou o pensamento, dizem, do capitalismo, embora tenha discordâncias quanto a alguns aspectos. Nós podemos atribuir ao pensamento paulino, ou aos desdobramentos do pensamento paulino, por exemplo, a libertação dos escravos no século XVIII, o modo como os ingleses trabalharam isso. A gente pode atribuir o pensamento de Agostinho, por exemplo, e depois o pensamento de Lutero, Calvino e outros homens que seguiram o pensamento de Agostinho, que seguiram as perspectivas de salvação, eleição, predestinação e as realidades paulinas contra essas coisas. A reforma protestante, ela reformou o mundo. Ela reformou o mundo econômico, educacional, reformou as instituições. A reforma protestante foi um marco enorme, grandioso. Então nós podemos imaginar que os desdobramentos dos escritos de Paulo em suas cartas trouxeram ao mundo uma mudança muito grande. Por isso eu comecei com aquele texto de Timóteo, do maior pecador, do blasfemo, do perseguidor, para que ao falar dessas coisas você pudesse ter um marco de como ele mesmo se via, e como nós devemos vê-lo, como um homem como nós, mas cheio do Espírito Santo e usado para um propósito específico. Não é? Duas coisas eu gostaria de colocar, e uma delas eu respondo hoje, a outra na próxima vez. Duas perguntas que eu gostaria de refletir com os irmãos. A primeira que eu não vou responder é essa: o que no fundo do seu coração motivava? Eu vou precisar do movimento epistolar para fazer isso e eu não vou mexer com as epístolas também hoje. E a segunda era a seguinte: quando Saulo se deparou com a notícia a respeito de Jesus, sua mente não era um quadro vazio. Na verdade, ele se dirigia a toda velocidade na direção oposta. Mas, de uma vez, ele lembra seus leitores de que havia sido criado em uma escola de pensamento judaico que aderia estritamente às tradições ancestrais. Atos capítulo 22, ele menciona aos pés de quem ele cresceu. Gamaliel, um mestre extremamente importante da tradição judaica. Na juventude, Saulo de Tarso havia se tornado uma luz condutora nesse movimento, cujos membros tinham o propósito de urgir aos concidadãos judeus a uma obediência mais radical aos seus códigos antigos e desencorajá-los de qualquer desvio por todos os meios possíveis, mesmo pelo uso, se necessário, da violência. Mas por que tudo isso mudou? O que exatamente aconteceu na estrada de Damasco? Essa aí a gente vai tentar responder ainda hoje. Eu quero começar então, diretamente após essa introdução de relevância e demonstração de importância do estudo paulino,
eu gostaria de começar por um texto que vocês citaram tanto Filipenses, né? Acho que é justo que a gente vá até Filipenses para abrir. E o texto vai falar sobre a nossa primeira etapa de hoje. Ok? Eu gostaria que um irmão ou uma irmã com uma voz bem forte pudesse abrir o capítulo 3 e ler para a gente os versos 5 e 6. É só levantar a voz, só levantar o corpo, mas se levantar o corpo também tudo bem. Você tem que levantar a voz bem firme aí. Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Muito bem. Eita, você viu que a gente até deu uma atrás assim. Muito bem. O nosso primeiro assunto sobre o apóstolo Paulo fala de sua própria trajetória em citar a si mesmo e se explicar. Zelo. O que ele quer dizer com zelo? É claro que Filipenses já explica, mas nós podemos e devemos nos adiantar um pouco. Como funcionava a mente de um jovem, né, que cresceu dentro de um ambiente totalmente voltado para o judaísmo, né, e chegou até onde ele chegou, pensando como ele pensava. Como é que isso era para Paulo? Como ele foi criado? Né? Então, a mente do jovem Saulo. Aqui eu tirei uma citação do Ellen White muito interessante de como viviam os jovens que proeminentemente depois se tornariam talvez pessoas como fariseus, coisas assim. Olha que legal isso aqui. O jovem pode aprender a se localizar nos 5 livros de Moisés da mesma forma como conhece o caminho ao redor de sua própria casa, e poderíamos sentir o deleite silencioso dos pais de Saulo em seu entusiasmo jovial. Não se tratava simplesmente de um conhecimento intelectual, longe disso. Continuo para poder parar e explicar. A vida judaica era e ainda é centralizada no ritmo da oração. Vemos o jovem Saulo aprender como amarrar os tefilim, pequenas caixas de couro contendo passagens bíblicas-chave no braço e na cabeça, segundo a instrução de Moisés aos judeus do sexo masculino, para uso durante as orações matinais. Vemos recitando salmos, vemos, claro, uma projeção da imaginação, né? A gente está vendo isso, está imaginando essa cena, o pequeno Paulo lá, bracinho amarrado, não é isso? Isso está em Deuteronômio, capítulo 6, né? Você vai amarrar nas mãos, você vai atar na sua cabeça. Então, Deus levaram isso para essa proporção que você está vendo na imagem do menino ali. Eles amarravam a tira de couro e tinham dizeres da Torá amarrados ali dentro de uma caixinha e também na testa dele. Olha como isso para eles severo, significativo. Né? Ele aprende a invocar o único Deus sem pronunciar de fato o sagrado e inescrutável nome em si, declarando lealdade 3 vezes ao dia, como um jovem patriota saudando a bandeira: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Sabe o que está dizendo? Escute, ó Israel, vamos lá, Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Esse menino 3 vezes ao dia, falando assim em voz alta, onde quer que esteja. Você tem essas imagens de islâmicos, né? Mas você não consegue, talvez, imaginar que essa é a cultura farisaica, essa é a cultura de zelo que um jovem na idade de Paulo teria que submeter. Ele estava totalmente encharcado na ancestralidade. Eu gostaria de mencionar que o próprio nome dele é um nome que ecoa a ancestralidade, Shaul, né, de Saul. Então, naquele momento em especial, havia um certo conflito, principalmente dos fariseus, eles conflitavam com aquela grandeza que era a cultura helênica, que muitas vezes era absorvida e entrava em contato com a cultura hebraica, e muitas vezes os judeus abraçavam aspectos helênicos. Paulo pertence a um contexto, obviamente, de ancestralidade. Ele está buscando raízes dentro dessa realidade. Tanto é que quando ele vai se explicar para mim, para você em Filipenses, ele vai buscar a ancestralidade. Vai falar, estudante de Benjamim, zeloso, fariseu, sabe? Ele vai trazer todo um arcabouço de informações que tende nos fazer remontar a sua infância por conta daquilo que ele disse. Ou seja,
crescia aos pés de Gamaliel. Bom, ele foi enviado aos 12 anos para Jerusalém para fazer isso. Isso era custeado pela família, então ele não tinha nenhum tipo de bolsa Gamaliel, ele não recebia dinheiro de Gamaliel para isso, o governo não dava dinheiro para isso, seus pais, ou ele fazendo tendas, profissão dos pais, afinal ele vivia numa cidade que era uma cidade que produzia tendas para os militares romanos, né? Tarso era importante no percurso, competia com Atenas em termos de filosofia, sabedoria, claro, tem a tradição também de outras cidades, mas a tradição de Tarso é de uma cidade construída como Brasília, planejada, ela não surgiu assim do nada, no sentido assim, as pessoas foram morando em Tarso, ela foi planejada, implantada pelos romanos, então ele vivia em um ambiente, digamos assim, ordenado, multicultural, devia ser pelo menos trilingue, embora isso não tenha uma diferença, existem lugares do mundo, as pessoas são bilíngues também, Canadá, e outros, isso não torna ele um camarada diferente, ele não vira um super intelectual porque ele é bilíngue ou trilingue. Mas é inevitável que nós venhamos a considerar o modo como Paulo foi criado e a tradição de onde ele veio para entender isso. O pequeno Saulo logo aprende a antecipar as grandes festas. Como assim? Os judeus eles não somente celebravam a festa, eles antecipavam isso trazendo livros que eram livros especialmente para essas festas antes delas, trabalhando o coração de seus filhos na tradição que eles tinham, entende? Ou seja, não somente chegava lá e tinha Páscoa, isso tudo vinha sendo trabalhado, da mesma forma como o Pentecostes já era, depois da Páscoa já era refletido à luz de várias realidades de leitura, ritualísticas e tudo mais. O pequeno Saulo logo aprende a antecipar as grandes festas, como a dos tabernáculos ou a da dedicação, comemorando grandes momentos da história nacional. Em especial, celebraria a Páscoa, com sua história maravilhosa e sua refeição estranha e evocativa. Esta noite é diferente de todas as demais? Perguntou enquanto ainda era o mais jovem da família. Ele lê essa história, a história da liberdade, no livro que outras gerações conheceriam como Êxodo, o livro da saída. E essa era a história do que havia acontecido e do que iria acontecer. Isto foi o que o único Deus fez quando o seu povo foi escravizado. Derrubou tiranos, libertou seu povo, conduzindo para fora do Egito e levando a sua herança, sua terra prometida. Saulo assimila tudo isso e essa é a sua história, a história no qual se apropriará. Ela acontecerá outra vez, de novo, segundo Êxodo, trazendo libertação plena e final. E Saulo exercerá seu papel no drama há muito tempo em andamento. Ou seja, a visão que um judeu criado como Saulo tinha que ter é de que Deus realizou o Êxodo, Deus também, de novo, um semi-êxodo ali no período de Êxodo, uma espécie de êxodo também, e de que Deus faria de novo. Na visão ancestral deles, aquilo tinha ecos que chegariam até o seu povo. E eles esperavam o Messias, e o Messias tinha de vir na proporção de um grande libertador. Mas onde a gente chega, né? Você está em Filipenses de novo, está olhando o e-mail, olha o que está escrito aqui, ó. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, é muito importante que a gente analise todo o contexto de Filipenses. Ele está trazendo uma perspectiva ancestral, né? Ele está trabalhando Benjamim, está trabalhando a sua própria referência com o fariseu, e aí ele fala, quanto ao zelo perseguidor. Repare que essa palavra não pode ser desconsiderada do seu contexto, um contexto onde ele está evocando suas raízes para que ele possa falar sobre o zelo, quanto ao zelo. Há um tipo de zelo que é comum no seu povo. E eu gostaria de que você pudesse entender que existem dois personagens bíblicos que já vão aparecer aqui para a gente, já apareceram, que exatamente são considerados zelosos, e a Bíblia dá testemunho com esta palavra, e que se parecem muito quanto ao zelo de Paulo. Ou seja, são personagens que a própria Escritura revela que foram zelosos. E eu quero começar, por exemplo, com o Finéias. Você conhece o Finéias? Eu gostaria que você abrisse, por favor, em Números 25. Números 25.
até Números 25, você vai encontrar a história de Finéias. Finéias é um camarada desconhecido, ele não tem uma importância assim fantástica, reveladora, ele não é um homem, digamos assim, que fez história, não. Mas ele entrou para a história por um ato aqui que é muito importante ser considerado. Dá uma olhada aqui. Capítulo 25 de Números. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios, adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e informe-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor irá se afastar do Senhor, se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo, que se ajuntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se no meio da congregação, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Aí, se você puder seguir um pouquinho, verso 10, para a gente poder ganhar tempo. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumir os filhos de Israel. A expressão aqui é idêntica que Paulo usa, e Paulo fala assim em Filipenses: quanto ao zelo, o que ele era? Perseguidor. A expressão zelo, que é a mesma afirmada aqui, o zelo de Deus, é de que a ira de Deus viria sobre o seu povo a partir do momento que ele se misturasse com os demais, ou seja, corrompesse aquilo que o Senhor havia ordenado. Aqui tem um texto sobre isso: idolatria e imoralidade não estão de mãos dadas, como sempre foi o caso. Israel devia ser a única noiva do único Deus, em uma ligação matrimonial inquebrável, e o rompimento da união matrimonial humana era um sinal, um sintoma da quebra da aliança divina. É importante que você perceba que o Deus de Israel, o nosso Senhor, ele nunca deixou um espaço da vida humana que não fosse contemplado pelas realidades dele. Quando ele tirou Israel do Egito, ele marcou todas as realidades com leis sobre todos os assuntos. Já lá em Abraão, ele havia marcado o órgão masculino com a circuncisão na perspectiva de marcar o próprio sexo como além do prazer, algo que marcava o ser humano como algo que não havia apenas a ideia de eu faço sexo porque é prazeroso, mas havia uma marca dentro dessa realidade. Deus marcou todas as áreas. Então o zelo de Finéias aqui é um zelo que Paulo contemplava dentro da perspectiva do que era o zelo. Então, eu gostaria que você pudesse perceber que, aí o texto de Números 25 pode mais uma vez ser colocado aqui, de que Paulo está evocando certo tipo de zelo. E aí, este zelo, como está dito ali, foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, por conta teve zelo pelo seu Deus. Novamente eu repito, e fez expiação pelos filhos de Israel. Esse tipo de zelo, ele evoca o zelo paulino, que você conhece muito bem onde parou, onde é que deu, vamos dizer assim. Mas também não tem só esse personagem. Existe um outro personagem, não são muitos, encontrei dois, que falam, a Bíblia fala que eles tiveram zelo. O outro personagem é Elias. Você encontra a mesma coisa relacionada a Elias. Você deve imaginar, Finéias, entretanto, não era o único modelo exemplar de zelo. Outro personagem principal é encontrado no livro de Reis. Imaginamos o jovem Saulo devorando sua história também. Gostaria que você pudesse ir até o livro de Reis para poder, possamos juntos observar essa trajetória.
No livro de Reis, capítulo 1, primeiro livro de Reis, capítulo 19, perdão, eu gostaria que você pudesse observar as similaridades. Quem era Finéias? Um desconhecido. Ele tinha linhagem, como todo mundo que tem linhagem ali é citado, aquilo disso, tudo aquilo. Mas ele não era ninguém. No plano geral, você não encontra Finéias fazendo coisas antes e nem coisas depois. Finéias surge. E quem também surge? Elias. Elias vem do nada. Parece um Elias no livro de Reis. E no capítulo 18, se você voltar, Elias faz aquela competição, que não pode ser nem usada competição, mas ele desafia os profetas de Baal. Não é isso? Ele desafia os profetas de Baal. Ele chama para um, vamos ver quem é Deus, que Deus é o Deus mesmo. É isso? E aí você encontra no capítulo 18 toda essa narrativa que explica o que aconteceu. E aí no capítulo 18, verso 20, você tem Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, naquele desafio de o Deus que consumiu o sacrifício ser Deus, e responder com fogo do céu esse Deus. Aí, se você passar um pouquinho mais à frente, você vai ver no verso 40, show? Do capítulo 18, todo mundo viu? Assim, então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Depois que Deus consumiu o holocausto com fogo, Elias ordenou que os profetas de Baal fossem o quê? Todos mortos. Caramba! Mas Elias tem um negócio, né? Depois que ele vê o que aconteceu, o que acontece com Elias? Ele mete o pé, porque ele é ameaçado de morte pela Jezabel, ele foge absurdamente, ele vai parar, não sei se você sabe disso, né? Ele vai parar no Monte Horebe. Você sabe o Monte Horebe? Quem sabe o Horebe? Pode levantar a mão, ela sabe? É o Sinai. Você sabe onde é o Sinai? É na Arábia. Você tem noção do que eu estou te falando? A península do Sinai, ela compõe a Península Arábica. Ou seja, ele foge muito, foge bem. Ele foge demais. E no capítulo 19, verso 10, Elias, o matador de profetas de Baal, diz assim: ele respondeu. Deus perguntou o que ele estava fazendo lá e ele respondeu. Então você pode ler também. O que ele diz? Tenho sido obrigado. Tenho sido muito zeloso. O que o zelo dele levou ele? Matar todo mundo. Ele está proclamando o zelo pelo qual ele fez todas as coisas. Fez o desafio, ele matou os profetas. Eu sou zeloso, olha o que eu estou passando. Basicamente é isso. Então nós temos aqui, corroborando com a fala paulina, e aí eu vou a Atos, por isso que eu disse, é uma biografia? Vamos a Atos. Mas é uma biografia que, explicada com os textos bíblicos, não é uma conjectura. A gente está trabalhando com possibilidades bem palpáveis do que é esse zelo. Capítulo 8 de Atos. Ok. Eu posso até com você ir no 7, que está bem pertinho do capítulo 8, não é? Você pode ver o capítulo 7 de Atos, por favor? Achou? Olha o que diz aí. Capítulo 7, verso 58, sobre Estevão, né? Primeiro mártir da igreja. Expulsando da cidade o quê? Apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois disso ele morreu. Ele morreu. Saulo consentia na morte de Estevão. Aquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Verso 3.
Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. E quanto ao zelo, perseguidor da igreja. O zelo dele era o zelo de Finéias, era o zelo de Elias, de que isso tem que ser eliminado. Esse tipo de coisa não poderia permanecer. E quando nós entendemos esse zelo, eu acho que é muito interessante perceber isso, nós entendemos que para Paulo a questão judaica não era uma questão estritamente religiosa como para nós é religioso hoje. Basicamente assim. A gente fala assim, qual é a sua religião? Cristão. Né? Então você come com os colegas de trabalho, você de repente está cantando uma música que passa na rádio. E a gente consegue pensar em religião e ainda assim se relacionar com fatores da nossa própria sociedade. Para Paulo isso não era assim. O judaísmo, como eram chamados, os latinos chamavam judeus, o judaísmo, eu coloquei aqui, ele veio de uma família que evocava isso de um ponto de vista muito mais largo. Era algo que abrangia toda a vida. Então, não era só uma religião de alguns rituais, era tudo. Era Elias, era Finéias, era Moisés, era comida, eram datas, eram comemorações, vestimentas, era o bracinho amarrado de couro. Nada pode ser perdido. Então, quando estamos falando de um Paulo zeloso, ele pensa em termos de que o cristianismo pode vir a afetar essa realidade, não como o nome cristianismo, a gente não tem esse nome aí, mas a ideia dessa seita vai acabar alterando tudo que nós estamos vivendo. E aí, ó, Saulo veio de uma família que sabia que isso significava judaísmo. Como vimos, não é uma religião chamada judaísmo no sentido ocidental moderno, sistema de piedade e moralidade, mas a propagação ativa do estilo ancestral de vida, defendendo de contra-ataques externos e corrupção interna, impondo as tradições da Torá sobre outros judeus, especialmente quando pareciam estar se corrompendo. Onde nós estamos aqui? Paulo, matador de cristãos, não é isso? Se você for na sua Bíblia, você já está nela em Atos, por isso que a gente está conectando as coisas, está andando de pedacinho em pedacinho, conectando elas. O zeloso Paulo, matador, como Elias, ele acha como Elias, né? Ele acha como Finéias, ele então tem uma coisa que acontece na vida dele, e está em Atos 9. Tá? Eu abro aqui, antes de passar para Damasco, eu abro aqui para considerações que possam corroborar com a fala ou mesmo contestá-la, mas fica em aberto aí uma entrada aí na aula nesse momento, antes que eu passe para Damasco. Ok? Foi a questão do zelo? Ok, foi a questão do zelo. Então, para Paulo, não era assim, uma seita que fala de Jesus, era destruir tudo. Isso não pode destruir tudo. Tem que ser protegido, tem que se proteger dessa seita, desse Jesus. E aí, no capítulo 9, vamos lá, de Atos, ele fala assim, ó, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem comer, sem ver, durante os quais nada comeu, não bebeu. O que aconteceu? Ele foi para amaldiçoar o cristianismo, vou usar o termo cristianismo, mesmo sendo aqui fora do seu contexto imediato, que não tinha cristianismo, a gente sabe o que é cristianismo pelo que a gente vê, e foi amaldiçoar os cristãos.
Ele foi acabar com a igreja, ele queria assolar a igreja, destruir a igreja. E no meio do caminho, aqui tem um Caravaggio, né? Mas ele pintou com um cavalo, o Caravaggio pintou com um cavalo, não era esse tipo de trajeto, não era de cavalos, era um jumento, tá bom? Cavalos não faziam trajetos longos, quem fazia trajeto longo era o jumento que levantava o peso, tudo bem? Então a gente está vendo a pintura, mas com a devido respeito, a licença poética que ele usou. Mas Paulo estava lá no seu jumentinho, indo para Damasco, um caminho considerável, e veio Jesus. Simples assim, ele aparece para Paulo e pergunta por que ele está perseguindo, por que ele está amaldiçoando a igreja. É impossível que a gente não trace paralelos, e eu espero só que você aguarde um pouquinho para você ver onde vai chegar. Porque de repente no primeiro momento você fala, peraí, vamos esperar, calma. É impossível que você não lembre de um camarada que também foi fazer isso. Ele foi amaldiçoar o povo de Deus numa cidade. E no meio do caminho, seu jumentinho, o anjo do Senhor aparece. Você lembra dele, né? Tem até música de criança com ele, né? Pois é. Eu gostaria que você fosse até lá, Números também, e você pudesse encontrar a figura de Balaão. Exatamente. Balaão, profeta por profissão, né? Até pago ele era para fazer o movimento dele, né? Balaão, João está rindo. É um nome engraçado? Não. Um dos reis cananeus, né, Balaque, na altura ali da cidade de Jericó, ele viu que o povo de Israel chegava, e era gente para caramba. Ele temeu. Então ele contratou um profeta profissional, né, Balaão, para ir até um monte e amaldiçoar o povo de Israel para eles não entrarem ali, para eles não passarem. Essa é a história de Balaão e Balaque, assim, amarradinho em poucas palavras. E aí o que aconteceu? Balaão foi meio reticente, ele não estava, digamos assim, certo disso, ele estava um pouco recalcitrante contra os seus seguidores, mas ele foi. No meio da trajetória do capítulo 22, você encontra assim, algumas discordâncias de Balaão em relação a isso. Ele foi. E o que acontece? Verso 21 do capítulo 22. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado em sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão, e por isso a jumenta se desviou do caminho pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor, que a gente sabe que essa é uma figura, é uma teofonia, né? Uma figura cristológica comum do Velho Testamento. Já foi falado isso aqui, eu não vou entrar nessa colocação diretamente. Mas o anjo do Senhor, verso 24, pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo um muro dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, e não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado, espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu a jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com sua espada desembanhada na mão. Por isso, Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse desviado,
eu teria matado você e teria deixado com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que você estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos, seguir viagem, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, exatamente a mesma narrativa ali da estrada de Damasco, vai com esses homens, mas fale somente o que eu lhe disser. Repare que até as palavras são parecidas, né? E lá te dirão o que fazer, fale somente o que eu lhe disser. A restrição na ação de Balaão. Pode parecer engraçado no primeiro momento, mas o caminho de Damasco, ele é um caminho marcado por uma ignorância de alguém que acha que está fazendo algo certo, mas está fazendo algo completamente errado. A história de Balaão, ela pode não ser, talvez, exatamente a história de Paulo, mas ela nos traz referências de Paulo estar indo ao encontro do Senhor no caminho de Damasco, e ele simplesmente se coloca em uma posição contrária a Paulo. Por que você me persegue? A perspectiva que eu queria deixar, a primeira é de que quando nós estamos falando sobre a estrada de Damasco, existem até falas que as pessoas usam para isso, né? Eu já vi gente usando isso, até não cristã, mas gente mais antiga, porque hoje a tradição não era conhecer a Bíblia. Mas eu já vi gente mais antiga dizendo assim: poxa, esse foi o meu caminho para Damasco. Foi uma mudança, ele saiu de uma condição e foi para outra, uma espécie de conversão. Ou seja, a perspectiva é: será que Paulo de fato sofreu uma conversão no caminho de Damasco? Daquelas que a gente fala de renunciar a todo um trajeto religioso e abraçar outro? Eu creio que não. Nós não estamos falando de um apóstolo Paulo aqui que pensa no judaísmo e nos livros na Torá e tudo aquilo como algo que ele joga fora. Ele não faz esse movimento: a Bíblia não serve mais, agora eu vou ver o que os apóstolos têm a dizer. Não, ele não faz esse movimento. Ele, tanto é que recita Isaías, recita os profetas, a Torá, os Salmos. O apóstolo Paulo faz o tempo todo movimentos de teologia bíblica, como a gente chama, em seus escritos. Paulo não joga para fora a sua perspectiva anterior. Mas o que é essa realidade? Se você puder, está em segundo lugar, dá uma olhadinha nesse slide, em segundo lugar, tá? Só para a gente poder ganhar tempo e chegar até as 10h35 aí, no trajeto terminado. A resposta de Paulo a se ele se converte ou não para uma nova religião pode ser refletida dentro da perspectiva de como ele mesmo se vê. Por exemplo, ele faz uma citação muito parecida com Jeremias. Você lembra que Jeremias fala de si mesmo? Que desde o ventre da mãe dele, ele havia sido separado, né? Deus separou desde o ventre Jeremias para esse propósito, logo no começo do capítulo do livro de Jeremias. Paulo fala assim em seus escritos: a resposta de Paulo à questão do que aconteceu na estrada de Damasco e seu significado é igualmente claro. Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, para que eu pudesse anunciar a boa notícia sobre ele entre as nações. Então se tratava de uma conversão no sentido de deixar para trás o mundo judaico e começar a propagar uma nova religião. Mas era uma conversão no sentido de que o próprio Messias de Israel, ao morrer, levou consigo todo o mundo, incluindo todo o mundo judaico com suas tradições, a fim de elegir da morte em uma nova forma. Também era uma conversão no sentido de que todo aquele que agora pertencia ao Messias compartilhava dessa morte, dessa ressurreição e da nova identidade que o acompanhava. Em momento algum, Paulo deixou de ser leal ao único Deus. Lembra daquela citação do menino judeu, né? De Deuteronômio. Todavia, o único Deus revelou seu antigo propósito na forma chocante do Messias crucificado. Isso mudava tudo, você tratava de uma lealdade contestada, ou seja, ele seria contestado pelos demais. A perspectiva que nós temos aqui é de que eu e você não estamos diante de alguém que abandonou o judaísmo no sentido de quem ele era, das realidades bíblicas e tudo mais. Tanto é que, por exemplo, antes de ir para Jerusalém, Paulo toma voto, que era o símbolo de ele raspa a cabeça, ele conclui um determinado voto e ele raspa a cabeça. É judeu, uma atitude, ninguém podia fazer isso. É uma atitude judaica, de comportamento ancestral. Mas eu gostaria que você pudesse, então, perceber como os personagens que nós citamos vão fazer conexões muito pessoais umas com as outras. A gente pegou o zelo de Finéias e o zelo de Elias para entender o zelo do perseguidor Paulo. A gente pegou Balaão para entender como ele se contrapunha contra Jesus, como Balaão que iria amaldiçoar os filhos de Israel em contra os cônjuges do Senhor. Mas em Gálatas, mais 15 minutos aí, a gente está concluindo a nossa jornada paulina inicial.
Em Gálatas, por favor, você já deve conhecer essa história de Gálatas, né? Gálatas é uma epístola muito famosa, muito querida. Gálatas 1, que é o texto que a gente citou anteriormente, aí eu já posso entrar em Arábia e Tarso, né? Que é nossa última estado. Dá uma olhada aí, está no slide Arábia e Tarso. Gálatas 1,15. Vamos ver quem é que pode ler aí para a gente em voz alta. Larissa já fez isso, outra pessoa. Do verso 15 até o verso 17 de Gálatas, capítulo 1. Bem alto aí. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. No texto grego, regiões da Arábia é mais precisamente para a Arábia. E nós temos aqui algo muito, no mínimo, curioso. Você vai encontrar tradições de comentaristas dizendo que ele foi fazer missões na Arábia, mas isso é um pouco estranho, porque não existe nenhuma... desculpa, mas se você pegar Atos, se pegar as epístolas, você não vê nenhuma menção de igrejas na Arábia, você não vê nenhum tipo de relato de conversões na Arábia. Então, pegar o termo, e eu considero, fui para a Arábia, como se fosse um termo de fazer missões na Arábia, vai ficar um pouco estranho dentro da realidade do próprio Paulo e seus movimentos missionários. É um pouco estranho. Então, eu gostaria que você pudesse refletir comigo, e aí eu, óbvio, preciso reconhecer que existe uma dificuldade, mas a Arábia, eu posso ir para o slide 3 dessa sessão de Arábia e Tarso. Onde fica a Arábia? Meus irmãos, coloque no mapa e depois eu volto para esse. A Arábia é justamente essa região aí, tá vendo? A Península do Sinai, a própria Península Arábica e o Monte Sinai, que é o Monte Horebe, fica na Arábia. Ou seja, o Monte Sinai, ele sempre, e tradicionalmente reconhecido como sendo na Arábia, ele sempre foi, digamos, um palco do que Deus revelou em suas realidades a Moisés. E se você puder, novamente, ir comigo, eu não sei se eu coloquei o texto aqui, coloquei sim, está em Reis, um pouquinho à frente, você não precisa voltar em Reis, tudo de novo, né? Mais um pouco. Agora, olha só. Lembra do Elias? Você lembra, né? E sucedeu que, ouvindo Elias, ouvindo Deus, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora da caverna, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que lhe dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscaram a minha vida para me matarem, para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Se você puder olhar o texto de Gálatas, existe uma similaridade absurda com o movimento paulino. E eu quero citar aqui que este ponto do estudo, mais precisamente este ponto do estudo, é algo que você pode abraçar ou não. Por isso que é importante que quando a gente está dando aula, a gente possa fazer indicativos. Eu acredito que falando de Finéias e Elias, é muito claro de que ele está falando do zelo assassino que ele tinha. Eu estava falando, por exemplo, do segundo ponto de Balaão, realmente a representação é muito próxima às realidades. Tanto é que o livro de Números em seguida leva você a Finéias e aquelas narrativas. Aqui existe uma aproximação. E por que eu estou dizendo que essa aproximação é pertinente à nossa discussão? Porque estamos falando de biografia. A biografia nem sempre é tão precisa quanto nós gostaríamos. Mas quando alguém está falando da biografia de alguém, a gente testa caminhos. O caminho do professor aqui, nesse momento, é de achar pouco provável que ele tenha feito missões na Arábia. Se você mostrar o contrário, está tudo bom, não tem problema. Mas é pouco provável que Paulo estivesse indo para a Arábia para fazer missões.
E me parece que o zelo de Elias e essa fuga, esse exílio espiritual, onde Paulo diz, eu não recebi de ninguém, e ele menciona a Arábia, que para aqueles que são judeus, tem unicamente a referência do Sinai, não tem uma referência para os judeus da Arábia, como tem, por exemplo, para os islâmicos, Meca, Medina e tudo mais. Não, a Arábia para os judeus é Sinai, o Sinai. Então, Paulo foi para a Arábia e voltou pelo caminho de Damasco. É perceptível de que nós estamos falando aqui de uma realidade que é análoga ao texto de Elias. Sim, volta inclusive Paulo aqui no final de Gálatas, né? E outra vez foi para Damasco. Foi para a Arábia e depois voltou para Damasco. Ele foi para Damasco porque ele ia matar todo mundo e agora ele precisava reposicionar-se. Sim, pode ser, é um caminho. Mas sim, ele voltou. E eu acredito que ele tenha ido lá buscar uma perspectiva de um novo comissionado. Peraí, o que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer dele? E por último, ao entender que Paulo tem tantas possibilidades de ser referenciado por textos como esse, eu vou até Tarso. Por quê? Porque, gente, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar essa perspectiva de retorno a Tarso. E sabe o que me chama a atenção? Eu acho que se você for até, deixa eu pegar aqui Atos dos Apóstolos, só para te dar referência precisa, né? Mas façam perguntas também, aí se coloquem para corroborar em algo que queiram perguntar. Tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Está com esse tom de contação de história, mas é uma aula. Como eu falei, seria mais assim, né? Desse jeito. Eu já pensei que talvez o pessoal estivesse ouvindo mais do que falando. Fala, meu irmão. Existe alguma externa tradição cristã que menciona Paulo. Paulo como lá em literatura circular da missão de Cristo, de maneira clara. Dada a relevância de Paulo, da própria empresa, não, se existe essa referência, entendeu? De Paulo dos cristãos, ou alguma coisa que identifique, de claro, fora da tradição. Como você deve ter percebido, eu não fiz nenhum tipo de movimento extra-bíblico, né? Está vendo que eu estou buscando textos bíblicos para apontar para as realidades históricas, né? Então eu não fiz assim, como se fosse assim, inferências, ou pelo menos estou buscando não fazê-las de modo a que a igreja não possa ver o que eu estou fazendo. Talvez, se você quiser buscar, e eu não considero que é confiável, mas existe um apócrifo chamado Os Atos de Paulo. Tá? Você baixa ele na internet, tipo outros apócrifos neotestamentários. Não confio, ou seja, eu não tenho nenhum tipo de desejo de que você leia e ore depois, tipo, Senhor, eu não sabia que Paulo tinha feito todas essas coisas. Mas é uma referência externa, embora não confiável. Mas, solidamente, o livro de Atos, fora aquilo que Paulo escreveu de si mesmo, é o que nós temos sólido para isso. Mas posso procurar ver também as suas, digamos assim, as possibilidades que isso tenha fora dos nossos escritos. Isso foi em 35, 36 mais ou menos. A estimativa do caminho de Damasco, né, é de 34, 35. O ano 34, o ano 35. Dentro dessa realidade, você vai encontrar, se você puder ir até Atos 9 de novo, né? Olha. Só para a gente não perder as nossas conexões bíblicas. A gente não pode, a gente está terminando em alguns minutos e tem que ser tudo bíblico mesmo. Atos 9, 30. Depois que teve aquela situação toda, Paulo menciona a sua ida à Arábia, que acontece em algum momento ali entre o que nós estamos vendo no capítulo 9, e depois que Paulo recebe ameaças de morte em Damasco, ele tem um movimento que você encontra no verso 30. Dá uma olhada, 9:30, achou, né? 9:30 de Atos. Quando isso
chegou ao conhecimento dos irmãos, né, de que Paulo poderia ser morto, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Aí você volta para Gálatas, você vai encontrar Paulo dizendo no capítulo 2 que 14 anos depois dessa situação do envolvimento dele com caminho de Damasco, a questão da fase norte e tudo mais, você encontra Paulo falando, 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Então aqui já tem outra época, mas ele está remetendo ao seu passado, que não é a única menção. Eu gostaria de mencionar agora, segundo aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, por favor, onde você vai ver Paulo também mencionando algo bem aproximado. Capítulo 12, por favor. Estamos concluindo, então fecha aí esse finalzinho comigo aí na atenção. Capítulo 12. Achou? Diz assim, segunda epístola: se é necessário que eu me glorie, ainda que não me seja conveniente, eu vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora de corpo, eu não sei, Deus sabe. O único movimento que a gente tem dessa década de Tarso é esse momento. Que Paulo teve um arrebatamento nesse período, que nós não temos informações do que aconteceu, e só tem uma, há 14 anos atrás, que vai cair dentro desse período de 10, 12 anos aí, em Tarso. Paulo teve uma visão, e nessa visão o Senhor levou, se fora do corpo, se fora do corpo, ele não sabe, e ele viu o terceiro céu. E daí ele desceu, e nós sabemos o que é que aconteceu. Paulo teve uma visão celestial que Deus, para que ele não ficasse ensoberbecido, colocou nele os pés na carne. O que mais me chama a atenção dentro dessa narrativa é de que Paulo está defendendo o seu apostolado, e na segunda epístola aos Coríntios, em dado momento, ele usa a mesma palavra que ele usou em Filipenses. Se você puder, por favor, no capítulo 11, um capítulo atrás do que você estava. Dá uma olhada aí. Capítulo 11 de 2 aos Coríntios, por favor. Foi, né? Então, olha o que nós vamos ler. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem. Olha agora. Tenho zelo por vocês, com o zelo que vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura, um só esposo. Novamente, ele está evocando a unidade, da Trindade, a unidade de Deus, a um só esposo que é Cristo. O zeloso fariseu Paulo continuou zeloso. Ele continuou zeloso, ele não deixou de ser zeloso, mas agora o zelo era diferente. Agora ele tinha visto todas as coisas como deveria de fato ver. E para nós fica a lição aqui de um homem que tinha muitas convicções e que não perdeu, digamos assim, de vista de que as coisas que Deus havia ensinado para ele, ainda que em sua incredulidade, como ele fala, deveriam ser ressignificadas todas elas em Cristo, no Messias. Esse zelo se manteve, ele não perdeu o zelo, ele reviu como o zelo deveria de fato acontecer. Então nós temos aqui hoje a história de Paulo. Eu peço que você leve em consideração que uma biografia sempre traz aproximações e ela não pode ser nunca taxada como escritura, como se ela, só para ela fazer sentido, mas eu acho que coisas boas vieram aqui das nossas reflexões para entender um pouco mais o apóstolo Paulo. Eu tenho 2, 3 minutinhos, mas eu queria ouvir, nesse período eu só me falei para mim, eu ouvi você sobre algo que te chamou a atenção, ou mesmo uma pergunta, ou mesmo, eu acho que é diferente, acho que não teve esse negócio aí, foi pregar na Arábia. Tá bom, tudo bem. Hoje, por ser uma biografia, existe certa elasticidade na perspectiva que você pode assumir. Fala, meu querido. A relação do zelo.
que Paulo, ele era generoso e reconhecido em relação ao judaísmo farisaico. E agora, ele fica escrito, agora se tem um homem zeloso para a igreja. É isso. Zelo verdadeiro, né? Zelo genuíno. Verdade. Pastor, tanto o apóstolo Paulo quanto outros homens que foram destaques em suas áreas, como zelo, eles aprenderam o zelo desde pequeno. Então, desde que eles foram disciplinados a zelo pela obra deles. Né? A pergunta que eu faço é, para quem não foi ensinado a ser zeloso desde pequeno, foi convertido por Jesus Cristo, ele está diante de uma obra que ele precisa zelar, mas ele não aprendeu a ter zelo, ele viveu uma vida aqui de qualquer forma. Como essa pessoa pode adquirir esse zelo? Pergunta boa, pertinente. Primeiro, quando a gente pensa no zelo paulino, a gente percebe que Paulo não tinha um zelo porque um aspecto foi ferido. Ele pensava no zelo da seguinte forma: caramba, isso é parte de um todo integrado. Isso é parte de uma realidade que, se for modificada, vai alterar muita coisa. A pessoa que é zelosa, ela nunca tem um pensamento estrito. A pessoa que é zelosa, ela nunca pensa que aquilo é só aquilo, muito mais. Então, quando eu ou você, que não fomos ensinados a ser zelosos, mas desintegrados, ou seja, uma vida que não tem uma integração em todos os aspectos, nós precisamos aprender que a vida cristã, quando a gente está guardando, por exemplo, fazendo guarda de ensinar-nos a orar, de que isso é precioso, deve ser tratado com zelo, de que a gente deve respeitar a mesa do Senhor e deve tratá-la com zelo, e todas as coisas, a gente precisa mostrar que isso é um todo integrado. Paulo não acreditava que o judaísmo era rituais, mas toda uma realidade integrada. Então, para nós, talvez não tenhamos recebido dos nossos pais algo como, olha, isso é parte de algo muito maior, nós precisamos ver a realidade de Deus muito mais amplamente, para que tenhamos um cuidado sobre todas as coisas muito maior. Jesus pensava nisso quando os apóstolos viram ele bater nos cambistas. Ele não estava só furioso, nossa, fazendo trocas de comércio aqui, era muito mais. E ele falou isso: a minha casa será chamada casa de oração, o zelo da tua casa te consumiria, o zelo pela obra consumiu Jesus. Então, Lucas, eu acredito que nós primeiro temos que ter uma visão realmente mais ampla de Jesus, para que a gente possa ver que as coisas que ele nos ensina nas Escrituras e a vida que a gente deve ter é um todo integrado, e que se você mexe em uma coisa, afeta em outra. Se você mexe em uma área, destrói a outra, porque a gente não está vivendo uma ritualística isolada. A pergunta é boa nesse sentido. Por exemplo, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas muitos de nós não fomos ensinados a ter temor. Então nós temos que aprender o valor do temor para entender a Deus. Temos que aprender o que é o todo para entender o zelo paulino e o zelo das demais coisas. De maneira prática, como a gente consegue ser zeloso hoje em dia? Nós precisamos ver que aquilo não é só aquilo, mas pertence a um todo maior. Você deve ter analisado já que as epístolas paulinas, elas são extremamente abrangentes. Elas falam de família, de homem, de mulher, de comida, de bebida, de... Por que isso? Porque Paulo entendia que não se tratavam de aspectos isolados, mas integrados da vida. Então não há como eu ser zeloso pelas coisas de Deus, achando que uma coisa é banal e a outra é super importante. Nós devemos tratá-las todas com importância, não em si mesmas, mas porque fazem parte de toda uma instrução que o Senhor nos deu para viver agradando a Deus e em relação a Deus. Então, por exemplo, sabe aquela pessoa compartimentada, aquela pessoa que tem dificuldade de viver a vida e pensar assim, poxa, sabe, vocês devem lembrar disso, né? A gente viveu o contexto assim, cara, ouve a música do mundo. Música do mundo, música do mundo, música do mundo. Mas você ia para o cinema ou então via um filme, tinha o quê na trilha? Era uma visão de zelo, falso zelo, porque não entendia aquilo dentro de um arco maior. Então você era zeloso com a música do mundo, mas no filme tinha a música do mundo. Então como é que aquilo pode de fato ter eficácia se isso não se coaduna com uma realidade muito mais ampla? Então, Deus como diz o pai de Salão Martin, Deus é um ambiente. Ele não está reduzindo Deus e retirando sua personalidade. Ele está apenas trazendo uma perspectiva de Deus no ambiente que vivemos. Deus é a realidade última de todas as coisas. A gente não pode ter zelo por uma coisa que Deus fala e outra coisa que Deus fala, não, isso aqui não é tão importante assim.
Então, esse zelo que Paulo tinha na sua incredulidade, ele reconfigurou a compreensão de Jesus Cristo. A minha pergunta é tentar aplicar conhecimento dentro de uma realidade prática de discipulado. Por exemplo, a gente às vezes lida com pessoas que, na busca por serem zelosas com aquilo que eles acreditam, acabam sendo violentas com o seu próximo. E aí você acredita, né, que dentro de uma realidade discipulada, trazer esse exemplo de Paulo, no modo como sim, ele olhou para a Torá, buscando defender aquelas verdades, mas o modo como ele executou isso como um modo equivocado. Você acredita que aquilo que mais aprendemos pode ser aplicado, pode ser trazido de uma realidade discipulada para trazer luz ao irmão sobre aquele determinado tipo de comportamento? Eu posso migrar o caminho que eu estou aqui e tentar chegar até ali com o seguinte. Se nós pegarmos a história de Paulo, nós vemos a história de alguém que foi construído para determinado propósito e quando chegou na vida adulta, viu a oportunidade de ser o Elias que aparece e mata os profetas de Baal ou o Finés que acaba com a praga no meio deles. Então, Paulo se via numa perspectiva de ser, de alguma forma, protagonista. Inclusive, aquele momento que ele tem aquela possível audição, que a gente é uma inferência, mas não tão absurda. Afinal, o parecer de Gamaliel era um parecer que todos ouviriam além das paredes. Paulo recebeu de Gamaliel ali, os judeus naquele momento, de que aquela obra, se ela fosse de Deus, ela perduraria, se ela não fosse, ela acabaria. O parecer de Gamaliel, por exemplo, é um parecer que mostra certo grau de compreensão e temor a Deus por parte daquilo que não se compreende. Se eu tivesse que aplicar aqui o que aprendemos hoje de Paulo, eu diria o seguinte: existe um Paulo que não ouve mais. É um Paulo que está obstinado de certa forma. A frase que diz em Atos de que dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, significa que Paulo já estava lutando contra o avanço de Deus em seu coração. Alguns autores colocam isso, que Paulo já estava sendo pressionado e aí a sua fúria crescia mais e mais e mais e mais. E depois, quando ele teve a experiência pessoal com Jesus, e a experiência não tem a ver com aquilo que os místicos modernos evangélicos dizem, mas a experiência no sentido de um encontro real com a pessoa de Jesus, falando diretamente com ele teve uma mudança. Essa aplicação que talvez possamos fazer hoje é de que, puxa vida, quando o Senhor nos traz para si, nos regenera e nos traz para uma conversão, todos os discípulos de Jesus deveriam refletir como Paulo fez. Ele pegou a vida dele e, ao invés de fazer um movimento de agora eu não vou ser mais zeloso porque vai que eu erro de novo, ele continuou compreendendo de que o zelo era necessário, mas de que ele precisaria agora rever toda a sua doutrina, o que ele fez, e rever isso à luz do Cristo da mesa. Então, o Cristo ressurreto, crucificado e ressurreto, é a teologia do zelo de Paulo. Ele agora não mata em nome de Cristo, ele morre em nome de Cristo. Ele agora proclama a ressurreição dos mortos e faz isso ousadamente. Então eu traria aqui as seguintes aplicações. Deus, quando chama pessoas para a sua regeneração, ele não simplesmente apaga como um quadro em branco tudo que aquela pessoa viveu, mas é necessário que, assim como Paulo, tudo seja revisto em Cristo. E aquilo que deve ficar, fique, e aquilo que não deve ficar, não fique. E tudo seja reconfigurado. 2. O zelo que Paulo nos traz nos mostra que Paulo foi quem ele foi, porque ele levava muito a sério todas as coisas que Deus falava com ele. Ele era extremamente obediente ao que Deus falava. Quando o Senhor se apresentava para ele, ele fazia as coisas de imediato. Ele teve uma entrega espiritual que o levou a um projeto missional que, sim, para muitos do seu tempo, ultrapassava até os apóstolos. Ele mesmo fala que ele foi mais do que os apóstolos. Então, assim, eu diria que o zelo, a obediência, a diligência no processo de conversão, a busca por realmente reverter todo um processo de vida para uma outra trajetória, a cruz e a ressurreição, acho que são coisas das quais os discipulados devem absorver. E eu tenho certeza que já absorvem. Então, temos pessoas muito doadoras aqui e muito entregues, tá bom? Mais alguém? Não? Sim? Tem algum comentário de algo que lhe chamou a atenção, que foi interessante para você?
Nesse momento foi bem bom. Espero que com a graça de Deus venhamos a refletir sobre coisas tais como essa e ao longo dos estudos da teologia paulina, vemos que Deus forjou Paulo, como está nos forjando para propósitos específicos. Que não venhamos a recalcitrar contra os argumentos e venhamos a nos lançar naquilo que nos é proposto para combater o bom combate, completar a carreira e tal. Amém? Ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graça pelo que aprendemos nesta manhã. E pedimos ao Senhor que ao longo dessas jornadas de ensino paulino venhamos a ser completamente tomados por Ti, chamados por Ti, e que em Cristo Jesus as nossas realidades pessoais sejam convertidas totalmente ao Senhor. Senhor, não permita que venhamos a olhar para toda essa história grandiosa do nosso irmão Paulo, a história que o Senhor mudou, transformou, e venhamos a nos comportar como se não estivéssemos, Senhor, dentro de uma tradição de homens e mulheres que se converteram de modo absurdo, grande. Deus, por favor, eu não peço que novos Paulo ou João, ou seja lá quem for, apareçam aqui, não é isso, Deus. Mas eu peço ao Senhor que aqueles que aqui estão possam vislumbrar uma longa jornada com Jesus, uma carreira com Ele, um ministério intenso como o do nosso irmão Paulo, Pai. Uma vida entregue. Pai, Paulo já não está mais aqui, como nós também não estaremos daqui a pouco. Não nos deixe desperdiçar a vida. Te agradecemos pelo ensino desta manhã, em nome de Jesus. Estaremos voltando em 20 minutinhos, então vamos aproveitar aí, por favor, esse intervalo.